Bom, uma outra questão também importante é garantir a integridade do tratamento. Então, garantir que o que está escrito lá no programa de ensino seja de fato o que está ocorrendo. Então, a gente até falou disso no módulo 10, que é o de implementação das intervenções. A gente falou muito sobre a questão da integridade do tratamento. Então, é justamente isso, seguir o plano como ele foi escrito. E aqui a gente tem que tomar um pouco de cuidado, que não é seguir esse plano exatamente como ele foi escrito, querendo fazer com que, por exemplo, algo que foi escrito seja feito, continue sendo feito repetidamente, mesmo quando isso não está dando certo, mesmo quando isso está evocando muitos problemas de comportamento, essa criança não está evoluindo, não é isso. Tá? Isso tem ajustes de programa precisam ser feitos. Você escreve uma coisa, quando você vai aplicar, você precisa ver se aquilo tá dando certo, se aquilo que você escreveu tá ok mesmo, se é isso. Isso tem que ser feito. Mas, uma vez que se entrou nos eixos, é isso mesmo, tá dando certo e tudo, essa dica aqui é no sentido de que eu não posso pegar um programa falando que eu tô fazendo tato, nomeações, mas na verdade o que eu tô fazendo é ouvinte, porque eu tô fazendo um procedimento totalmente diferente. Ao invés dele nomear, eu tô pedindo ele para apontar a bola, ao invés de mostrar a figura da bola e fazer com que bola evoque a palavra bola. Então, isso é sobre isso que nós estamos falando aqui. Então, nós não estamos falando aqui de ficar dando murro em ponta de faca, elaborando coisas que não estão dando certo no campo de batalhas. Então, o que acontece? Muitas vezes eu ouvia muito das pessoas que aplicavam programas quando tinham empresas de outra cidade que iam para a cidade do cliente elaborar os programas, e aí existia uma aplicadora que aplicava os programas. Muitas vezes essa aplicadora e a supervisora entravam em divergências, porque a supervisora planejava uma coisa, só que ela não acompanhava aquilo ali semanalmente, frequentemente, como deveria ser. Ela acompanhava aquilo ou mensalmente, ou quando ela voltava na cidade do cliente 3 meses depois. Quando ela voltava na cidade do cliente 3 meses depois, muitas vezes ela observava o quê? Que aquilo não estava sendo aplicado daquela maneira. E aí, a aplicadora muitas vezes explicava o porquê não, esse procedimento que não estava dando certo, essa criança estava dando muito problema de comportamento, ou ela aprendeu muito rápido, então eu consegui colocar essa demanda mais difícil. Então, assim, a gente precisa ter a sensibilidade para fazer a leitura do momento, do contexto, de como as coisas estão ocorrendo. Mas, se não está dando certo, então eu tenho que ir lá no meu programa de ensino e alterar isso, escrever, organizar meu registro. Eu não posso fazendo as coisas também à torta e à direita da minha cabeça. Então, muitas vezes é uma linha tênue entre aplicar o que está escrito, mas também não ser ali um cavalo com aquele negócio que eu nunca lembro o nome, na cara, sem poder olhar para os lados ali e só fazendo o que está no papel, mesmo quando aquilo claramente não está dando certo. Então, a gente precisa ter cuidado, ter equilíbrio e pesar as coisas também. Então, olha só, como que a gente consegue fazer isso? Primeiro, agendar um tempo para ler o plano de intervenção. Se o plano foi escrito, é porque é para ser lido. Então, por exemplo, na semana passada eu estava elaborando uma série de novos programas de ensino para o Dioguinho. E eu coloquei lá nas tarefas das meninas. Então, aqui a gente vai falando daqui, vai falando da prática, e eu acredito que prática supervisionada é para isso mesmo. Então, olha o que eu fiz aqui, ó nas minhas tarefas, eu uso um sisteminha de tarefas. Olha só, aqui eu lanço as tarefas para as meninas. Já fica uma dica aí para vocês na prática de vocês. Usar um sistema de organização de tarefas, porque quando eu tenho uma equipe, eu preciso ter uma organização. Então, eu tenho uma equipe dentro do IAC, eu tenho uma equipe do Diogo, isso é porque eu não estou atendendo outras crianças. Eu tenho as questões da minha pesquisa, então se eu não tiver uma organização muito boa, tudo se perde. Então, olha só, eu coloco aqui as tarefas de todo mundo. E aqui eu tinha lançado as tarefas para as meninas lerem os programas de ensino que eu elaborei. Então, eu não quero que ela chegue aqui na segunda-feira
para aplicar, para começar esse programa, para ela ler o programa aqui, pegar a pasta e ler aqui. Não é isso que é para acontecer. É para ela ler lá na casa dela e ela chegar aqui já lendo e sabendo o que é para ser feito. E ela tirar dúvidas comigo da aplicação. E aí, uma coisa que é muito legal de se fazer é de se passar o programa com a pessoa que vai aplicar, tá? Que é muito legal, não, que deve ser feito. Eu só não faço isso aqui porque muitas vezes eu tô trabalhando de casa, ela chega, eu vou lá, posso descer uns minutinhos para vê-la aplicando e para tirar as dúvidas. Mas se a gente estivesse fazendo isso numa clínica, não era assim que a gente ia fazer. A gente, por exemplo, ia sentar com a pessoa, a gente ia passar o programa, pegar a folhinha do programa, passar o programa, a gente ia aplicar o programa uma com a outra, ou um membro da equipe com outro, ou você tira a equipe toda para treinar naquele dia. Ah, eu não estou no local da minha equipe, a gente está em cidades diferentes. Vamos gravar a aplicação desse programa e fazer um exemplo de videomodelação. Mesmo quando eu estou presente em loco com essa equipe, é interessante gravar para que essa pessoa possa depois rever. Por exemplo, se é algo mais difícil, ou que ela está com dúvida, ou é difícil para ela, o conceito de difícil é individual para cada pessoa. Agora, o que ela pode fazer? Ela pode rever minutos antes da sessão dela, ela pode ir lá e rever a forma de aplicação para poder replicar. Então, é algo muito útil para o nosso dia a dia. Então, a gente vai lá, coloca as tarefinhas e coloca para as pessoas lerem o programa. Seja um programa de ensino, seja um plano de intervenção comportamental. Qual é a diferença de plano de programa de ensino e plano de intervenção comportamental? Então, olha só, plano de intervenção comportamental, que em inglês vocês vão ver a palavra BIP, que é de Behavior Intervention Plan. Programa de ensino é para as habilidades que eu quero ensinar, aquelas habilidades que estão em déficit e eu quero ensiná-las. Plano de intervenção comportamental, chamado de BIP em inglês, é para os problemas de comportamento, onde uma análise funcional da função do comportamento foi feita e eu vou traçar um plano do que tem que ser feito para que esse comportamento pare, para que esse comportamento reduza até que ele possa ser extinto. Então, o plano de intervenção comportamental é para isso. Então, são duas coisas diferentes que temos: programas de ensino, plano de intervenção comportamental. A gente precisa separar duas coisas: aquisição de habilidades, problemas de comportamento. Elas precisam ficar em duas cestas separadas. Bom, o que mais? Se você está trabalhando com outra pessoa, com alguém que te supervisiona, com alguém que te ajuda, você também pode pedir para o supervisor ele avaliar o seu desempenho, avaliar. Muitas vezes a gente faz isso por meio de um checklist, vendo se aquela pessoa está fazendo todos os passos que têm que serem feitos. A gente trabalhou isso lá no módulo de supervisão e gerenciamento de pessoas. Então, e também a ideia do próprio supervisor fazer um vídeo fazendo uma videomodelação, te mostrando como que aquilo é feito, para que você possa ter aquilo guardado e sempre rever aquilo quando você precisar. E isso faz com que o supervisor ele ganhe tempo, porque ele não precisa ficar fazendo aquilo diversas vezes para diversas pessoas da equipe, ele faz uma vez só e serve para todo mundo. Aquilo fica documentado e registrado se vier João, Maria e José para a equipe. Olha só. Outra dica é você interromper logo a cadeia comportamental. O que é uma cadeia comportamental? Quando a gente fala em lavar as mãos tem diversos passos. Lavar as mãos é formado por uma cadeia de comportamentos. Eu abro a torneira, coloco a mão no sabão, esfrego, enxago, fecho, seco a minha mão, apago a luz do banheiro. Eu tenho uma série de comportamentos, eu tenho uma cadeia de comportamentos ali. Só que a gente sempre pensa em cadeia de comportamentos quando a gente fala, por exemplo, de habilidades como eu acabei de citar aqui, habilidade de independência e autonomia. A gente sempre associa cadeia de comportamentos, principalmente porque a gente, quando fala de encadeamento e tudo, a gente sempre relaciona aos
comportamentos voltados para a independência e autonomia. Mas cadeia de comportamentos são todos aqueles comportamentos que estão ocorrendo num determinado ambiente que tem um determinado fim. Então, o que acontece? Quando eu falo em interromper a cadeia comportamental, é pensando que quando um problema de comportamento ele acontece, com certeza existe uma cadeia comportamental que está ocorrendo ali naquele ambiente, que está produzindo o efeito do problema de comportamento. Então, quando você pensa que um comportamento problema está ocorrendo, então vamos pensar, por exemplo, aqui. Diogo jogou os materiais de sílaba no chão da sala de terapia. Então tá, vamos pensar em todos os comportamentos que ocorreram para que o Diogo chegasse nesse fim, que é jogar todos os materiais do programa no chão. Então vamos pensar. Patrícia deu a demanda X, pediu Y, fez isso X vezes, vai descrevendo toda essa cadeia comportamental, que seria assim, como uma análise funcional, mas pensando desses comportamentos como se eles fossem itens de uma cadeia. Aconteceu isso, 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 isso e isso. Então, ocorreu uma série de comportamentos, uma cadeia de comportamentos. Como que eu posso fazer para que eu atue lá no início da cadeia? Lá no primeiro comportamento que ocorreu e que ele já originou essa série de comportamentos. Como que eu posso fazer para atuar no primeiro comportamento da cadeia? É isso que você tem que fazer. Atua já no primeiro, não deixe chegar no segundo, terceiro, quarto, quinto, porque cada vez fica mais difícil. Você aumenta o problema de comportamento e as coisas vão piorando, tudo vai piorando. Então, se você tem estratégias antecedentes fortes para atuar nos antecedentes e não nas consequências, você vai ter muito mais sucesso e muito mais rápido. Até porque pode acontecer o quê? Você reforçar um comportamento sem querer, porque você ainda não sabe muito bem a função, não deu para ainda ver, não sabe muitas vezes não por uma inabilidade sua, mas justamente porque ainda não deu para ver. Então, se você já interrompe esse comportamento já no início da cadeia, é muito melhor. Você previne comportamentos, problemas de ocorrer e você consegue atuar no passo a passo da cadeia. Então vamos identificar todos os comportamentos que estão ocorrendo, todos esses problemas, vamos atuar então em um a um, até que você consiga fazer com que esse comportamento não ocorra mais.